Eu acho que falei o que tinha para falar sobre essas palavras, tem outras mais, né? Então vocês podem procurar aí pela internet, vocês vão encontrar. Agora tem mais uma, aí parece que a última foi Nhaca, né? Dizendo, Nhaca, porque é uma ilha, né? Que tem próximo ao continente africano. E aí um desses atores da Globo, que adoram ficar fazendo esse tipo de coisa, falou que não, sabia que o termo Nhaca é um termo racista, porque quando os portugueses chegavam nessa ilha, sentiu o cheiro dessas pessoas, né? Que era um cheiro diferente, para dizer o mínimo, e aí eles falavam que quando a pessoa tinha esse cheiro diferente, ela tinha uma nhaca. A origem, ela não é certa que é isso, então tem uma discussão etimológica aí, tem um termo tupi, que é iauaca, se eu não me engano, que pode ter gerado essa palavra. Tem outros termos que podem ter gerado o termo inhaca, e não necessariamente essa coisa dos portugueses relacionarem o cheiro dessas pessoas dessa ilha às pessoas que cheiravam mal porque eram negras e tal. Mesmo porque me parece, e eu posso estar enganado aqui, mas me parece que não houve escravização dessas pessoas dessa ilha para as Américas. Essas pessoas não foram escravizadas, então não tem essa relação de escravização do contato dos portugueses com as pessoas dessa ilha de Inhaca, que é uma ilha paradisíaca hoje, é um destino turístico paradisíaco, né? E o cheiro ruim, o mau cheiro e coisa e tal. Então, a palavra pode vir de outro lugar, inclusive do tupi, com o termo iauaca. Tá? Então, é isso, né? As pessoas vão sempre ficar nessa de inventar palavra, inventar termo e tal, para tentar controlar a linguagem, certo? É isso, minha gente. Deixa eu olhar aqui o chat, ver se alguém tem alguma coisa para dizer aqui para nós, alguma pergunta para fazer. Obrigado aqui, tem mais superchats aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Vou subir aqui para ver. Vamos lá, ó. Boa noite para todo mundo que tá aqui. Muito obrigado, muito obrigado. O Murilo eu já falei, já mandei um abraço aqui pra tia Rose. Quem mais aqui enviou superchat? Olha aqui, ó, o Jefté Faria Matamba mandou aqui 5... Isso é o quê? Isso é euro? Pô, obrigado. Onde você tá, hein, cara? Obrigado, ó. Sigo bastante o seu trabalho, professor. Sou angolano. Pô, cara, ó, beijo pro pessoal de Angola. Ó, vai vir aqui no Noir. Agora aqui, a gente tá tentando marcar um dia porque ele tá viajando, tá numa loucura. Um grande amigo meu, um irmão meu, Tomás Camba. Não sei se você já até conhece, mas a gente vai trocar uma ideia muito bacana aqui no Noir. Tomás Camba, ele é angolano, mora aqui no Brasil já tem uns anos. Ele é formado em teologia, ele tem pós-graduação em economia e ele tem uma editora. Ele fundou a editora Quitanda aqui no Brasil. E, assim, é uma pessoa extraordinária, sensacional. E ele tá para vir aqui no Noir, vai ser um papo muito bom. Então fiquem espertos aí. A gente tem muitas coisas interessantes para conversar dessa relação Angola-Brasil e tal. A relação de um angolano quando chegou aqui é muito legal e vai ser muito legal. A gente conversa muito sobre isso. Então é isso. Gostaria muito de ter um livro seu na minha biblioteca. Por favor, escreva algo ou compila os seus artigos. Pois é. Na verdade, esse livro já deveria existir. Por isso eu agradeço o puxão de orelha do Jefté, porque não só uma compilação de artigos meus, porque isso é mais simples de fazer. Eu tenho lá mais de 200 artigos já, acho que bem mais, né, na minha coluna na Gazeta do Povo. Eu escrevo lá toda semana desde 2018, quer dizer, há 5 anos que eu escrevo para o jornal, toda semana. Então tem muita coisa lá. É óbvio que, perdão, eu escrevo sobre muitos assuntos, né? Escrevo sobre cinema, sobre arte, sobre literatura, sobre filosofia, educação e também sobre as questões raciais e tal. Então tem uma gama imensa de coisas que eu escrevo lá, mas eu não queria que o meu primeiro livro fosse uma compilação de artigos, mas eu tô trabalhando nele, tá? Eu tô trabalhando nele e aí outros já estão mais ou menos encaminhados para além desse, inclusive a minha dissertação de mestrado, que não tem nada a ver com a questão de racismo, que é sobre a trilogia de ficção científica do C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, né? Então, esse foi o tema da minha dissertação de mestrado, Teologia e Imaginação Moral, na trilogia cósmica do C.S. Lewis. Também está
encaminhada aí para ser publicado uma hora dessa. Mas obrigado, Jefté. Certamente o livro virá e o quanto antes eu conseguir, tá bom? Obrigado. Que mais? Muita gente aqui, ó. O Arthur mandando aqui magnífica aula. Obrigado, Arthur. O Rogério Bossani, sempre perfeito, obrigado. Vitor Magno, José Melo, Felipe Christian. É possível separar o racismo de política? Olha, eu acho que assim, é claro, se você perguntar para um marxista, ele vai dizer que tudo é política, certo? Sim, eu não acho que tudo seja política. Eu acho que você, por exemplo, não querer namorar uma mulher porque ela é negra, não é política, é racismo. Certo? Não é assim, não vou namorar porque ela é negra. Não porque você, não só por gosto pessoal, mas porque você, por alguma razão, acha que aquela pessoa não é digna o suficiente para namorar com você. Então, isso não tem a ver com política. Então, assim, há uma dimensão política no racismo, há uma dimensão afetiva no racismo, há uma dimensão sociológica no racismo. Então, há muitas dimensões no racismo. A dimensão política, ela é a dimensão que, sobretudo, trata das relações de poder. Então, aí você vai esbarrar no Foucault, em todas as teorias raciais que surgiram aí no mundo contemporâneo, quase todas elas, se não todas, têm uma relação com a ideia de poder que o Michel Foucault desenvolve, sabe? Racismo estrutural, lugar de fala, racismo reverso, todas essas questões estão envolvidas dentro de um escopo de pensamento que trata o racismo enquanto relação de poder. Aí é política pura, né? Mas eu não penso que seja só assim. Eu acho que há uma dimensão no racismo que não é política e que pode ser, perdão, como eu falei agora, eminentemente afetiva, né? Então, é isso. Que mais? O Eduardo aqui dando os parabéns, obrigado. Felipe Christian, obrigado. Que mais? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta ou outra aqui, rapidinho. Quem mais? Olha aqui o Adair tá aqui, ó. Sempre está aqui. Joy Boy. Rolaria convidar o Braga do Brasão de Armas para falar sobre a coroa portuguesa? Eu não sei quem é o Braga do Brasão de Armas, mas tudo a gente consegue encaixar na conversa, certo? Quem mais? O Davidson Brito. Boa noite, professor. Obrigado pela explanação. Existe algum termo que, ao ser usado no passado, realmente fazia uma alusão racista? Bom, é o que eu falei, por exemplo, mulato, né? A etimologia da palavra pode ser até pode ter sido feita num contexto de diminuição mesmo, né? Não só racial, mas também de você ver que aquela pessoa que nasce de uma união de uma pessoa negra com um branco, ela era menos considerada, né? E menos capaz, né? Então, o próprio termo mulato pode ter essa conotação, mas a gente não precisa se fechar nela, como eu disse, como a sociedade já não se fechou, né? Que mais? Acho que é só, né? Ó, o Milton Matheus. Cara, abraço. Milton Matheus tá aqui assistindo a gente. Milton Matheus é um rapaz também de Angola que tá falando, ó, venha pra Angola. Um dia eu vou. Pode me esperar. Quando eu for, eu vou fazer questão de te procurar por aí pra te dar um abraço, Milton. Milton, a gente se conhece assim, de longe, mas faz tempo que a gente se acompanha pelo Facebook e pelas redes sociais. Então, um abraço, Milton. Uma hora dessa eu vou pra Angola, sim. Ou você vem pra cá, né, também. É isso, pessoal. Então, acho que falamos bastante. Acho que a Ine Saito, né? Também a gente se acompanha faz tempo. Aprendi que o mestiço preto com branco era mulato. Cancelaram o termo, mas nem os negros usam. Por quê? É o que eu falei. Bom, então eu já expliquei isso, né? Então, eu uso. E o Mano Brown também usa. Então, pode usar que tá tudo certo. O que mais? O Kali falando aqui, importante observação. Mas segundo o IBGE, o indiano ou indígena também pode ser colocado como negro, pardo, né? E asiáticos com olhos puxados, digamos assim, são todos
amarelos. Esse bang do IBGE é uma bagunça desconexa. Pode ser que seja mesmo, tá? O que eu disse é o que tá lá. Então, quer dizer, uma pessoa, quando eu falo que é negra e ela não é, e ela tá relacionada a negro de negritude, né? De raça negra, entre aspas, né? Essa pessoa pode ser preta ou parda, tá? E tem um monte, claro. O indígena pode entrar como pardo, o asiático, de maneira geral, pode entrar como amarelo. É meio bagunçado mesmo, mas eu tava falando num sentido mais específico, tá? César Antônio falando aqui pra gente terminar. César Antônio Zapelli. Professor, antigamente, quando eu usava a palavra preto, eu era corrigido e ensinado a me referir a negro, né? Como negro, para ser respeitoso. E hoje as pessoas dizem que devo usar preto. Qual o correto? Bom, já expliquei também. Isso variou muito, né? Então, se você pegar, por exemplo, pega a discografia do Racionais MC e ouça. Os primeiros discos, eles falavam negro. Depois eles começam a falar preto. Porque o próprio movimento negro, ou os movimentos negros, foram reivindicando as palavras e mudando o sentido das palavras. Então, uma hora era negro, outra hora era preto. Tinha aqui, eu não sei se isso é no Brasil todo, mas em São Paulo falava-se muito antigamente cidadão de cor, né? Lá nos Estados Unidos tem ainda colored people, né? Aqui usava muito cidadão de cor, pessoas de cor. Mas hoje não se usa mais, já caiu em desuso. Mas durante muito tempo pensou-se que esse era o termo respeitoso para se tratar uma pessoa negra ou preta, né? Porque negro e preto era pejorativo. Mas é isso, né? Então, as palavras vão mudando de significado. A gente precisa ficar atento à polissemia, né? E como as palavras vão mudando e vão se adequando a realidades que são contemporâneas, né? E não sair demonizando tudo, pegando a palavra do passado e demonizando para a gente não usar mais.